Certamente, a pior época do ano para o Brasil, de maior desmoralização e perversão sexual, é o Carnaval. Nesta época, milhares de vidas são contaminadas com as doenças venéreas, se entregam à prostituição e às orgias, sem falar nos incontáveis assassinatos e mortes que acontecem em todo lugar devido ao vício, à embriaguez, às drogas e todo tipo de coisas ruins que acontecem. Você irá acompanhar agora a história da origem do Carnaval. E essa é mais uma verdade revelada. O Carnaval é um período de festas regidas pelo ano lunar do cristianismo na Idade Média. O período do Carnaval era marcado pelo adeus à carne, ou carnivado, dando origem ao termo Carnaval. Durante o período do Carnaval havia uma grande concentração de festejos populares. Cada cidade brincava a seu modo, de acordo com seus costumes. O Carnaval moderno, feito de desfiles e fantasias, é produto da sociedade vitoriana do século XIX. A cidade de Paris foi o principal modelo exportador da festa carnavalesca para o mundo. Cidades como Nice, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro se inspirariam no carnaval parisiense para implantar suas novas festas carnavalescas. A festa carnavalesca surgiu a partir da implantação no século XI da Semana Santa pela Igreja Católica, atendida por 40 dias de jejum, a Quaresma. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da Quaresma. A palavra carnaval está desse modo relacionada com a ideia de afastamento dos prazeres da carne, marcado pela expressão carnival, que acabou por formar a palavra carnaval. Em geral, o carnaval tem a duração de 3 dias. Os dias que antecedem a quarta-feira de cinza, em contraste com a Quaresma, tempo de penitência e privação. Estes dias são chamados gordos, em especial terça-feira. Terça-feira gorda, também conhecida pelo nome francês Mardi Gras, último dia antes da Quaresma. Nos Estados Unidos, o termo Mardi Gras é sinônimo de carnaval. No período do Renascimento, as festas que aconteciam nos dias de carnaval incorporavam os bailes de máscaras, com suas ricas fantasias e os carros alegóricos. Ao caráter da festa popular e desorganizada juntaram-se outros tipos de comemoração e progressivamente a festa foi tomando o formato atual. De acordo com o modo contemporâneo, o carnaval ainda é considerado uma forma de festa bastante tradicional, pois persistiu por vários anos com o mesmo aspecto. Tudo isso foi originado em Babilônia. Esta confusão espiritual aliada ao paganismo foi introduzida ao longo dos séculos e mesclada com a religião cristã, que se tornou então pagã. Vejamos o que a Bíblia fala sobre a festa da carne, o carnaval. Em Gálatas 5,19 diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Querido, a verdade revelada é esta. A festa da carne ou carnaval é, na realidade, a prática de todas as obras da carne. Por isso que aqueles que vivem pela carne e pelos seus prazeres, suas concupiscências não estão agradando a Deus. Pelo contrário, estão ofendendo ao caráter de Deus. E, portanto, o apóstolo Paulo diz que estes não podem herdar o reino de Deus. Esta é uma festa realmente que tem muito a ver com o satanismo e muito também envolvida com as sociedades secretas, Illuminati e outros.
Vejamos agora o que aconteceu durante um dos desfiles mais famosos do carnaval. E o diabo abre o desfile do Rio de Janeiro, Rede Globo. De cabeça erguida, o diabo desfila na Sapucaí, e com sua mão mecanizada chama o público para si. Na outra mão, um flash de máquina fotográfica antiga que no paganismo se acreditava poder aprisionar as almas dentro da foto para si. Deus não deixou uma exibição assim proceder, sua mão antes chamando o povo agora estava em chamas e consumida. A mão do diabo pegava fogo, sua cabeça antes erguida, agora estava baixada. É obrigado a terminar o desfile assim. Veja que aqueles desfiles são oferendados às entidades satânicas. E é interessante que em vários desses casos em que eles afrontam a Deus, seus carros alegóricos pegam fogo, suas alegorias pegam fogo. Isso não é coincidência. Ainda em João 6,63 diz que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Em Romanos 7,5 também diz, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Em Romanos 8,12, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Querido, Deus está nos dando uma oportunidade. Este canal foi erguido para te informar da verdade. Se você é sincero, se você deseja algo de bom para a sua vida, se você deseja a vida eterna, você tem que ter uma aliança com Deus. Você tem que buscar fazer a vontade de Deus. Deixar de lado as coisas malignas e buscar o caminho da salvação. Finalmente, o apóstolo Paulo nos diz o que nós devemos fazer. Em Efésios 5,11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Os cristãos, principalmente, não podem ser coniventes de nenhuma dessas práticas da carne. Tem de condená-las pelo seu proceder. Nós não podemos participar dos desfiles, nós não podemos estar sequer naquele ambiente que está ali todo permeado de demônios. Eu e você temos que tomar uma postura diferente. Se eximar, se saísse desse meio para poder evitar esta perdição. Em Hebreus 11,7 diz que pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Sim, estamos vivendo naqueles tempos como Noé viveu. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eram tempos em que ninguém dava ouvido à pregação daquele homem servo da justiça. É tempo semelhante ao de Sodoma e Gomorra, quando Ló, afligido todos os dias com o proceder ímpio daquela civilização, pela fé ele continuava a servir a Deus. Ainda em Amós 4,12 diz, portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É tempo, amigo, de reconsiderar. Deus está te chamando para a sua maravilhosa luz. Os prazeres deste mundo são passageiros. Logo, logo, o reino de Deus será estabelecido, onde haverão prazeres sem fim. Que Deus te abençoe.